Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo e o filme da vez é Lords of Chaos, de 2018. O filme é dirigido por Jonas Akerlund, que também dirigiu o filme Netflix Polar, mas que talvez seja mais conhecido como diretor de um monte de videoclipe de artistas pop. E curiosidade, ele foi o baterista original da banda de metal extremo sueca Bathory. Então um dos membros originais de um dos avôs do black metal é o cara que dirigiu o clipe de telefone da Lady Gaga. O filme estrela uma coleção de parentes menos famosos de celebridades. Tem o irmão do Macaulay Culkin, tem o filho do Val Kilmer e tem mais um irmão Skarsgård, porque tem muitos desses por aí. Também no elenco estão Emory Cohen e Sky Ferreira. Lords of Chaos é um filme que mistura cinebiografia com drama, thriller e terror, e ele conta a história real da banda de black metal Mayhem, que tem uma história bem bizarra, pra dizer o mínimo. Como o filme é baseado numa história real, eu não vou poupar spoilers, porque o que aconteceu já é meio que conhecimento geral. Se você não sabe o que aconteceu e quer assistir o filme sem saber, vai na fé, eu acho que vai ser uma experiência bem peculiar e chocante pra você. Então considerem-se avisados de spoilers e vamos nessa. Eu acho que todo mundo que escuta heavy metal mais pesado, mais extremo, ou pelo menos se interessa em pesquisar um pouco sobre as bandas, já esbarrou na história do Mayhem em algum momento. É um caso que ficou muito famoso e eu vou explicar brevemente aqui pra quem não conhece. Black metal é um subgênero musical do heavy metal, que são bandas focadas em fazer uma música super rápida, super porrada e que soa do mal. A gente pode resumir como bateção de panela satânica. Não acho que é um bom resumo, não acho que é tão explicativo assim, mas pra propósito de simplicidade, acho que funciona. O Mayhem foi uma das bandas mais influentes dessa segunda leva de black metal que surgiu nos anos 90 na Escandinávia. O foco principal foi na Noruega e eles batizaram de True Norwegian Black Metal, que é o verdadeiro black metal norueguês. Todo esse movimento da segunda leva de black metal foi muito polêmico, não só pela temática de Satã e ocultismo, mas também porque alguns dos músicos são declaradamente racistas, homofóbicos e xenófobos, e também porque teve uma série de crimes, incluindo alguns assassinatos, relacionados ao subgênero, que rolaram na época. O filme é uma dramatização da história do Mayhem, e a trama dele é sobre o começo da banda e todas as polêmicas e crimes e assassinatos que rolaram em volta dela. O Dead, vocalista da banda, se matou com um tiro na cabeça, e o Euronymous, que é o guitarrista, tirou uma foto do corpo dele e fez uma ilustração pra usar na capa do EP. Mais tarde entra na banda o baixista Varg, também conhecido como Burzum, que é um supremacista branco que queimou um monte de igreja e eventualmente mata o Euronymous a facadas. O filme conta toda essa história na visão do Euronymous, que é um dos responsáveis por criar essa segunda leva de black metal. Já fizeram uma porrada de documentário, uma porrada de livros sobre esse caso. Eu nunca assisti ou li nenhum desses. Meu conhecimento sobre o caso foi o que eu li na internet. Eu não tenho muita margem para julgar o quão fidedigno o roteiro é. Como eu disse, o filme parece ter uns 5 gêneros diferentes ao mesmo tempo, mas ele não fica uma zona. O diretor soube misturar muito bem esses estilos. Ele constrói uma tensão constante e tem um humor muito mórbido, que você não sabe se você ri ou se você fica chocado com aquilo. No começo do filme tem até algumas cenas que parece que vai ser aquele tipo de cinebiografia autoconsciente engraçadinha, sabe? Uma coisa meio eutônia, assim, porque tem uma narração do protagonista de fundo e ele fala coisas do tipo: aí o nosso baterista saiu da banda e o baterista só desaparece de um plano pro outro. Tem um pouco disso no começo do filme, mas isso vai desaparecendo enquanto a trama vai ficando mais séria e mais sombria, e isso volta rapidinho no final com uma narração meio engraçadinha que amarra a história. Mas no geral eu acho que isso é uma cinebiografia, de certo modo, que é dirigida como um filme de terror, o que combina muito com a história macabra e estranha que ele tá contando. Tem algumas cenas de pesadelo do protagonista que tem umas imagens e uns visuais bem macabros, mas eu acho que o mais tenso são as cenas mais sangrentas mesmo. Esse filme é cheio de efeitos práticos de sangue e olha, eu achei do caralho. É tudo muito convincente, dá até nervoso. A cena que o Dead corta os pulsos no palco é angustiante, cara. E tem o suicídio e os 2 assassinatos que são mostrados no filme, que são cenas com uma brutalidade tamanha que é difícil de digerir, até um pouco difícil de assistir também. Tem toda uma naturalidade tão grande, parece que você tá assistindo um registro do que realmente aconteceu ali, não uma reencenação. Eu acho particularmente horrível, e horrível de horror, não horrível de ruim, a subtrama que envolve o Faust, que ele é o baterista do Emperor, uma outra banda de black metal, e isso não é mencionado no filme. No filme ele é só o amigo esquisito da galera do Mayhem, e ele mata um cara a facada só pra saber como é que é. Tanto no filme quanto na vida real, isso aconteceu, né? Ele matou um homem gay a facadas e não se sabe se foi por razões homofóbicas ou se foi só misantropia mesmo, se ele só teve um surto psicótico aleatório e matou o cara porque ele teve a oportunidade. O que se sabe é que ele não demonstrou nenhum remorso fazendo isso. O filme trata ele como um grande sociopata e é bem capaz que ele seja um na vida real também, né? Quem vai saber? Eu acho que muitas dessas bandas de black metal são um exercício de separar a obra do artista.
artista. Porque, sério, In the Night Side Eclipse do Emperor é um CD muito maneiro, mas é impossível você apoiar um cara desses. Acho que por causa disso eu nem escuto tanto black metal, assim. Apesar de ter umas bandas que eu gosto, é o subgênero de metal que eu escuto menos. O próprio clássico do Mayhem, o The Mysterious Dawn Satanás, eu não costumo escutar tanto. Mas depois que eu assisti o filme e tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu voltei a escutar o CD por um tempo e, cara, não é que o CD é foda, é difícil, cara, é difícil isso. Mas enfim, eu tô divagando, vamos voltar pro filme, que é o que interessa. A fotografia é bem foda também. As cenas que eles tacam fogo nas igrejas tem todo um visual incrível. E o trabalho de design de produção e de caracterização dos personagens também é muito bem feito. O filme inteiro tem uma recriação de cenário e de figurino baseado nas fotos que eles tinham da época. E várias dessas fotos são recriadas pro filme também. Elas são mostradas ao longo do filme naquele clichê clássico de cinebiografia. E se você caçar essas fotos na internet e for comparar, é uma recriação realmente muito bem feita. Foi um trabalho de pesquisa e de design muito apurado por trás desse filme. O roteiro é bem autoconsciente do que ele tá fazendo também. Ele começa com aquele clássico aviso falando que é baseado em fatos reais, mas ele fala que é baseado em verdades e mentiras. Porque todo mundo que estava presente nesses eventos conta uma versão diferente do que aconteceu e não dá pra você saber exatamente qual é a verdade. Tendo dito isso, o roteiro também apela pra alguns clichês de cinebiografias que eu achei meio na cara de que eles não aconteceram. O mais grave é o personagem da namorada. Eu não sei se ela existiu de verdade, mas eu aposto que não, e se existiu não foi do jeito representado no filme. Parece muito que só enfiaram ela ali pra tentar fazer um triângulo amoroso ou alguma coisa bem genérica dessas, que não funciona muito. E tem aquele clássico clichê da mulher que entra na vida do homem pra endireitar ele, pra tirar ele do caminho do mal, que eu acho bem canastrão e bem sem graça. Acho que talvez um dos maiores problemas do roteiro é que ele prefere não focar no black metal como forma de arte. Ele é mais um filme sobre as polêmicas que aconteceram e sobre a imagem que o movimento queria passar do que sobre a música que eles estavam fazendo. E todas as pessoas envolvidas nesse caso, né, nessa banda, são retratadas como um monte de jovens e adolescentes que não tem muita ideia do que estão fazendo. Eles só estão querendo causar e festejar e é isso daí. Até o personagem do Varg, que é o que se leva mais a sério, que leva a fundo essa ideologia de black metal como estilo de vida, tem aquela cena de entrevista que é desastrosa, que mostra que ele também não tem ideia do que ele tá falando, do que ele tá fazendo, ele tá só falando qualquer merda. E é tudo representado com muito cinismo. O roteirista parece que quer o tempo todo mostrar como esses jovens são filhinhos de papai e muito hipócritas. Você vê que tem alguns personagens que moram em casas super chiques, assim, de classe média alta, e tem várias cenas que eles falam, meu pai tá pagando o aluguel disso, meu pai paga por isso, minha mãe paga por isso. Tem destaque demais isso no filme pra não ter sido proposital. E claro, tem toda a questão da hipocrisia do Euronymous. Ele toma crédito por um monte de coisa que ele não fez, e é tão descarada essa hipocrisia dele se contradizer constantemente, que isso vira uma piada recorrente no filme, e um ponto importante da trama, porque o Varg mata ele parcialmente por causa disso. Acho que o resumo do que eu tô querendo dizer com isso tudo é que o filme decide focar mais no mau caráter dos envolvidos do que na contribuição que eles realmente fizeram pra música e pro metal da época. E não dá pra dizer que essa visão é totalmente errada. Mas falando sobre os personagens, já que eu entrei nesse mérito, tem personagens que têm alguns dilemas bem interessantes. O destaque do filme, que é quem realmente tá bem complexado, é o Dead, que tá lidando com uma depressão extrema, e a atuação do Jack Kilmer no papel é muito forte. Não dá pra você não se sentir mal olhando pra aquele personagem. E o Euronymous tem um arco de personagem bem interessante, que é aquela coisa de criar um monstro. Ele constrói toda essa imagem de brutalidade do que ele estava fazendo, mas isso sai total do controle dele quando a galera começa a levar a sério demais todas as merdas que ele fala. Você vê que ele tá ficando horrorizado com o que tá acontecendo, mas ele quer manter a imagem e por isso ele decide não agir, não fazer nada. É uma boa atuação do Rory Culkin no filme, mas eu não consegui levar ele tão a sério porque ele é a cara do irmão dele, então eu só consegui enxergar o Macaulay Culkin fazendo cosplay nesse filme, não deu. O Varg também é um personagem bem desequilibrado, mas eu acho que o desenvolvimento dele é um pouco raso. Ele começa como um fã da banda que se apresenta pra eles bem empolgado, mas ele é menosprezado pelo Euronymous. Aí ele volta pra casa bolado e encarna essa nova personalidade super brutal pra tentar se encaixar no grupo, e ele leva isso tão a sério e vai percebendo que o grupo que ele quer se encaixar é uma farsa. Eu acho que é uma historinha bem clichê. Talvez tenha acontecido de verdade? Talvez, é possível que tenha acontecido assim. Mas convenhamos, né, esse é exatamente o mesmo arco de personagem do que o Síndrome do primeiro filme do Incríveis. Então isso me cheira muito a truquezinho de roteirista. Mas por mais que o Varg tenha essa introdução estranha, acho que o foco principal do filme é no relacionamento de amizade e rivalidade que ele tem com o Euronymous.
Os dois estão sempre disputando pra ver quem consegue ser o mais brutal e o mais sombrio. É quase uma versão bem distorcida de Amadeus. Eu acho que é um bom desenvolvimento da trama, que, de novo, talvez não seja real, mas funciona bastante como uma representação dramática. Mas acho que o melhor personagem do filme é o baterista, né, o Hellhammer, que tá lá só na curtição, e no momento que a galera em volta dele começa a discutir sobre queimar a igreja, ele vira, opa, tem que ir, tchau galera, falou. Acho que a última coisa que eu tenho pra dizer sobre o filme é como o roteiro, em questão desses acontecimentos, tem um trabalho de pesquisa bacana também, porque ele recria essas situações juntando todos os relatos diferentes do que aconteceu. Ele também prefere não deixar claro se o Varg mata o Euronymous no final por paranoia e por medo real, ou se ele só queria matar o cara depois de descobrir que ele era uma farsa mesmo e já tinha tudo premeditado na cabeça dele. Cada cena que leva até esse final indica uma coisa diferente. E é a mesma coisa com a reação do Euronymous quando ele vê a cena de suicídio do Dead. Você tem pelo menos 3 versões diferentes dessa cena no filme, uma que ele tá completamente apático, uma que ele tá em prantos e a outra que ele pega pra comer um pedaço de cérebro do Dead, que é uma lenda urbana que fizeram. Que no filme faz parte de uma das sequências de pesadelo. Então o filme não mostra isso como um fato, ele só coloca isso lá pra colocar mais tensão e mais terror na cena. Enfim, em considerações finais, eu gostei, eu achei ele um bom thriller, um bom terror até, que por acaso é uma história real. Se você quer assistir um filme pra se divertir, pra se sentir bem, passa longe desse filme. Mas se você quiser ver sangue, quer ver uma história real que é perturbadora, vai que atua, vai na fé. Não acho que o filme seja uma representação fiel da realidade, as cinebiografias raramente são. Tem alguns clichês cinematográficos aqui e ali, mas acho que ele faz um trabalho convincente o suficiente. E eu acho que se você assistir esse filme sem saber que é uma história real, você também consegue tirar dele um thriller bem interessante e gostar do filme. Enfim, a categoria final de Lords of Chaos eu fiquei na dúvida entre o notável e o muito bom. E eu talvez mude de ideia mais tarde, mas por enquanto eu vou colocar como notável. E é isso daí.